Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Fala Câmara Entrevista, aqui pela TV Câmara Bauru, espaço para a prestação de contas do vereador bauruense, recebendo hoje como convidada a vereadora Chiara Ranieri, que é presidente da Comissão de Educação aqui da Casa de Leis Bauruense. Chiara, seja bem-vinda ao nosso espaço. Obrigada, Lidiane, é um prazer estar aqui com todos vocês. Vamos de cara, já começando a falar, prestar contas sobre os trabalhos da SEI da Educação, a Comissão Especial de Inquérito instaurada aqui na Câmara de Bauru para investigar as desapropriações de 16 imóveis pela Prefeitura por meio de declarações de utilidade pública. Você participou, como membro, aliás, de forma bastante ativa dos trabalhos da comissão, questionando as pessoas que foram convidadas ou convocadas pelos vereadores, e um dos apontamentos que você fez durante os trabalhos é com relação às desapropriações realizadas nos governos Rodrigo Agostinho, Gazeta e Suelen. Uma observação de que esses processos não teriam sido iguais. O que você observou de diferença entre a condução de todos eles? Bom, vamos lá. Primeiro, e assim acho que é o ponto de partida, inclusive para ter sido instaurada uma comissão especial de inquérito, foi o fato de que as desapropriações foram feitas em 10 decretos publicados no Diário Oficial de Bauru no mês de dezembro, todas no mês de dezembro, sem que houvesse qualquer discussão, nem com o Conselho Municipal de Educação, nem com os diretores de escola, os diretores de departamento, as pessoas que estão dentro da secretaria e muito menos com a população e a Câmara Municipal, porque a gente está aqui como Comissão de Educação, eu presido a Comissão de Educação, presidi no governo, na gestão do Rodrigo Agostinho, eu era vereadora e presidi aqui na casa a Comissão de Educação. Depois, no governo Gazeta, estive na Comissão de Educação também. Então, assim, acompanhei ao longo do tempo, e quando nós tivemos esse susto no mês de dezembro, que foram sendo publicados os decretos, e no final do mês de dezembro nós tínhamos já um valor que, se somado das desapropriações, daria 34.801.000 reais. Então, assim, é um valor muito significativo e chamou atenção. E nós fomos buscar o que seriam essas desapropriações, a finalidade e tudo mais. Fomos atrás dos processos e, na sequência, fomos visitar os imóveis. Então, assim, nós não conhecíamos quando essas desapropriações foram feitas. O que não aconteceu nem no governo Rodrigo Agostinho e nem no governo Gazeta. Então, assim, de susto, foi o que aconteceu agora. No primeiro ano do governo Suelen, esse valor e a forma como foi feita, sem discussão nenhuma da objetividade, da finalidade dessas desapropriações. A única coisa que houve foi lá no mês de agosto, que a Comissão de Educação foi chamada na Secretaria para falar da necessidade de compra de 2 escolas, uma para servir à educação infantil e uma para servir ao ensino fundamental, como escolas que pudessem receber os estudantes das escolas que estariam em reforma. Então, eventualmente, uma escola em reforma, ela precisasse de prédio vazio para que a reforma acontecesse, então toda a comunidade escolar seria transferida para esses 2 prédios que estariam à disposição para receber essas escolas numa eventual reforma. Então, isso foi conversado, e também foi conversado sobre a necessidade de se adquirir um prédio para se fazer o almoxarifado da merenda. Enfim, nós não tivemos uma definição dessas situações até o mês de dezembro, não houve mais nenhum diálogo a respeito, E os prédios que foram adquiridos, não foram adquiridos os prédios que foram citados à época, para educação infantil, para ensino fundamental e para merenda. Nenhum dos prédios foi adquirido para as finalidades que foram discutidas naquele momento, mas
2 dos prédios foram adquiridos. Um é onde foi instalada a sede da Secretaria Municipal de Educação, que não foi conversado à época, né? E o outro foi onde está instalado o NAPEM, que foi o prédio mais caro adquirido. O NAPEM é o núcleo de aperfeiçoamento e ele serve, na verdade, para cursos ligados às áreas de atuação dos profissionais da educação, desde diretores, coordenadores, professores, até, né, as merendeiras, o pessoal dos serviços gerais. Então, assim, ele atende, mas funcionava até o ano passado no prédio da Secretaria Municipal de Educação. Eram 3 salas e um auditório. Então, assim, a necessidade de se comprar um prédio na Zona Sul, né, de mais de 6 milhões de reais, que foi o mais caro para se fazer escola para profissionais, é algo que, se fosse para discutir com a Comissão de Educação, nós teríamos colocado uma série de restrições e talvez essa aquisição não tivesse acontecido. Mesma coisa para a sede da Secretaria Municipal de Educação, né, porque não é a prioridade, né? A prioridade da educação é atender às necessidades daqueles que precisam da rede pública para a educação. E aí a gente fala de quase 1.000 vagas, né, que precisam ser ofertadas. A Secretaria tem um registro de quase 600 vagas, né, registradas lá como sendo necessárias para atender a demanda, né, das crianças que não estão na escola, crianças de 0 a 3 anos. Mas esse cadastro, como ele é necessário a cada período letivo, ou seja, a cada ano, às vezes o que acontece é que os pais não sabem. Então fazem um cadastro, né, num ano, e aí não fazem novamente o cadastro no ano seguinte. Mesmo porque, para fazer o cadastro, a mãe tem que estar trabalhando. Então, muitas mães nem fazem o cadastro porque não estão trabalhando. E é um círculo vicioso, né? Eu acho que é cruel isso. Nós vamos justamente falar da gravidez na adolescência e esse é um caso muito específico, né? Que adolescente está trabalhando. Então, assim, que vida é essa que vai ser oferecida, né, para essa mãe tão jovem que, para os estudos, não consegue trabalho porque tem uma criança, né, pequenininha para cuidar e não tem escola. Então, quando a gente fala em destinação de recursos da educação, né, você ponderou essa necessidade de criação de pelo menos 1.000 vagas na rede municipal para ofertar para essas pessoas, a dificuldade de fazer o cadastro dessas mães que não têm emprego. Então, são mães não inseridas na sociedade e os filhos também não inseridos na rede municipal de ensino, e as próprias diligências que você, como presidente da Comissão de Educação aqui da Câmara, em conjunto com a vereadora Estela, que é presidente da Comissão de Fiscalização e Controle, uma série de diligências. A TV Câmara teve a possibilidade de participar de praticamente todas elas, que escancararam os problemas estruturais das escolas. Escolas com infiltração, com goteiras, não atendendo de forma satisfatória os alunos. Então, à medida que ainda existe essa falta de diálogo da Prefeitura com a Câmara, né, a promessa de que os recursos vão ser destinados para determinada área ou para a compra de determinados imóveis em detrimento de outros, essa questão das razões para a forma de utilização de um dinheiro alto, 35 milhões, sendo que há todas essas necessidades primárias na rede municipal de ensino, né, vereadora? Sim, sem dúvida, mesmo porque nós tivemos discussões. No começo do governo, nós tivemos aqui na Câmara 2 reuniões onde a Secretaria de Educação participou, uma delas como sendo o principal objetivo foi discutir educação realmente, né? Foi a primeira audiência que nós fizemos no início de janeiro do ano passado e logo em seguida, no dia 20 de janeiro, nós fizemos uma discussão sobre revitalização do centro da cidade. Foi apresentado um único projeto como sendo o grande investimento da Secretaria e um projeto que hoje foi desconsiderado. Embora tenha sido um projeto anunciado pelo governo Gazeta, inclusive com
com desapropriações, né? E aí a gente fala de 8 desapropriações que foram feitas aqui no centro da cidade, Praça Machado de Melo e Avenida Rodrigues Alves, para se fazer uma creche escola nesse espaço, né? Que havia até um desenho, foi amplamente divulgado. A professora Maria do Carmo, que é a secretária municipal de educação, trouxe novamente essa apresentação para casa como sendo o projeto que a Secretaria de Educação desse governo estaria implantando e que se perdeu, né? Hoje a gente escuta dizer que não é a prioridade, né? Então, assim, como que no início do ano era, em dezembro não era mais, a gente se depara com as desapropriações, o valor vultuoso de recursos, né? Inclusive para aquisição da creche onde funciona, né, a EMEI Gasparzinho, que foi desativada aqui do lado do prédio do Bombeiro, no centro da cidade. Alugaram um prédio aqui em 2020, aqui na Gerson França, começou a funcionar ali, né, a educação infantil da EMEI Gasparzinho, e foi simplesmente desapropriado. O prédio da Gasparzinho não foi reformado, não tem projeto até agora. O prédio, né, que seria construído como essa creche escola no centro da cidade, que atenderia inclusive as crianças do centro, que é a da Gasparzinho, né, foi completamente desconsiderado e o prédio da Gasparzinho foi comprado. É uma casa que precisa de adaptação, não é uma escola, né? E aí a ideia é o quê? Qual é o planejamento? O planejamento que foi apresentado foi um, que foi executado foi outro. Então, as surpresas vieram. E vieram de forma muito significativa, né? Prédios que foram comprados sem que se justificasse a necessidade. Garagem, estacionamento, né? A Secretaria tem 34 veículos e comprou garagem de 5 milhões de reais, né? NAPEN, que é o Núcleo de Aperfeiçoamento Docente, que são 3 salas de aula e um auditório, comprou na Zona Sul, no lugar mais caro da cidade, um prédio de 6 milhões de reais, maior investimento de todos, né? Comprou sem discussão nenhuma, né, a sede da Secretaria Municipal de Educação, porque a primeira oportunidade que nós tivemos de conversar a respeito de 2 prédios para abrigar a escola, uma educação infantil e ensino fundamental, o prédio onde foi destinado a Secretaria Municipal de Educação era para funcionar uma escola de ensino fundamental, né? E onde vai funcionar o NAPEN ia ser uma escola de educação infantil, que na verdade nós colocamos algumas restrições a respeito dessa situação de ter prédio para abrigar escolas de educação infantil, porque quando a gente faz reforma de escola de criança pequena, você tem que escolher prédio muito próximo de onde essas crianças moram, né? A gente não transporta crianças da educação infantil, né? A gente está falando de crianças muito pequenas, então tem que ser realmente próximo da residência. Então, você tem um prédio que foi adquirido aqui no centro da cidade, a Gasparzinho, que diz que não é para ficar Gasparzinho lá de eterno, mas é para abrigar de forma itinerante essas escolas em reforma, não justifica também, né? Então, assim, foi feito um investimento em educação infantil? Foi, mas também não se justifica. A educação infantil você constrói, né? 1,5 milhão você constrói uma escola de educação infantil. Foi esse o valor que foi pago pelo FNDE e pelo FDE nas últimas 2 escolas que foram entregues em Bauru. Kiara, agora a comissão tem um relatório final sendo confeccionado, né, a partir de todas essas oitivas e todas essas análises documentais aí feitas pelos membros. Esses apontamentos devem constar no conteúdo, no teor do relatório final, e você mantém nessa finalização dos trabalhos a sua ideia de instauração de uma comissão processante contra a prefeita? Olha, a comissão é uma comissão. Eu sou uma vereadora, membro da comissão, não sou presidente, não sou relatora, participo ativamente, né? Sugeri pessoas para serem ouvidas, vieram, acrescentaram muito, né? Participamos, assim, ativamente de todas as oitivas. O teor das oitivas vai estar no relatório. Então, assim, a transcrição do que foi discutido vai estar. O encaminhamento desse relatório vai ser feito pelo próprio relator da comissão,
né? Então, esse encaminhamento eu ainda não conheço, né? Eu tenho dito desde antes da instauração da SEI que os elementos que nós temos são elementos para a comissão processante. Do meu ponto de vista, não precisaria nem de SEI, poderia ter sido instaurada uma comissão processante. Eu acredito que essa indicação de processante deva estar no relatório da SEI. Se estiver no relatório da SEI, o que vai acontecer? Esse pedido de processante vem a plenário, né? Vem a plenário primeiro na aprovação do relatório da SEI e vem a plenário depois com uma solicitação de instauração de comissão processante. Precisa de maioria dos vereadores. Então, se nós tivermos 9 vereadores favoráveis à instauração da comissão processante, nós teremos uma comissão processante na Câmara. E aí, né, aqueles que forem indicados a responder na comissão processante terão o direito de defesa, o que na SEI não é o caso, né? É só o caso de apresentação de elementos para se elaborar um relatório. Agora, eu tenho certeza que outros encaminhamentos nesse relatório serão feitos, porque conversei com o relator. Então, deve haver aí encaminhamentos para órgãos de controle externos à Câmara, que fogem da questão política aqui, né, de cassação de prefeito, de responsabilização, né, improbidade administrativa, foge. E os elementos, eles são bastante consistentes, né, além, obviamente, né, de todo o conteúdo, que com certeza, se não for entregue pelo encaminhamento do relator, né, no próprio relatório da SEI ao Ministério Público, nós poderíamos estar encaminhando, né, pessoalmente ao Ministério Público, porque o Ministério Público já tem um procedimento instaurado, já está investigando também. Então, eu acho que tudo aquilo que nós fizemos aqui pode colaborar e muito com os trabalhos do Ministério Público também. Vereadora, antes da gente finalizar a entrevista, eu queria falar rapidamente sobre 2 ações do seu mandato. Uma delas é a apresentação do projeto Transparência nas Escolas, ainda no assunto educação, que já está tramitando aqui em análise pelas comissões permanentes da Casa e determina que a Prefeitura Municipal divulgue uma série de informações referente à gestão das escolas municipais. Que informações são essas? Qual é o objetivo da divulgação dessas informações e como esse conteúdo seria publicado? Nós pensamos, né, numa publicação pública bem transparente, no próprio site da Prefeitura, né, lá nós temos a Secretaria de Educação, que tem lá a lista de todas as escolas. Na época da pandemia, todo o conteúdo, né, de material que estava sendo encaminhado aos alunos, nós pudemos acompanhar pelo próprio site da Prefeitura. Então, tinha lá os exercícios, disciplina por disciplina, escola por escola, professor por professor. Então, eu acho assim, hoje, o portal, o site, é realmente o lugar onde a gente tem a maior transparência, porque todos podem acessar. O que a gente gostaria, né? Que cada escola deixasse explícito a real situação dela. Então, por exemplo, em termos de recursos, as escolas recebem recursos hoje diretamente do governo federal. Tá? Então, a gente tem o programa Dinheiro Direto na Escola, que é um programa do governo federal, que vai para a escola. A escola tem uma conta que, na verdade, é a conta, por exemplo, que a escola tem para a APM, que é aquele recurso que os pais colaboram voluntariamente, né? No momento que podem também. E aí, essa conta é administrada por uma associação, né? E essa associação presta contas, tem uma contabilidade própria, né? E esse valor, para algumas escolas, é uma arrecadação significativa. Para outras escolas, dependendo da região, uma região mais carente, é muito pequenininho. O PDDE também tem diferenças, porque também é um valor por aluno. Então, cada escola recebe um valor diferente de PDDE, mas a gente tem aí, por exemplo, escolas que receberam 15 mil reais, né? No ano, tá? Esse valor tô falando um valor acumulado anual aí, e pode ser investido em pequenas
manutenções, além daquela que a secretaria licita lá e que serve para todas as escolas na medida da necessidade. Então, por exemplo, preciso trocar uma calha, né? Se eu não tenho uma ata aberta na Secretaria da Educação, o diretor pode usar desse recurso do PDDE, contratar, né, um serviço de troca de calha e tudo mais. Com esse recurso, uma pintura, né? Falou, escola precisa de muita pintura, né? Uma manutenção permanente. Então, assim, dá para deixar a escola em melhores condições com algum recurso. Esse recurso, durante a pandemia, nós acompanhamos que muitas escolas não usaram, né? E aí a gente via assim, nossa, mas tanta solicitação de janela, isso, aquilo, e não usou o recurso. Então, foi uma crítica até que fiz, né, com relação à questão da volta às aulas, né, que a escola não tinha condições de volta às aulas, mas tinha dinheiro em caixa, enfim, foi uma situação que as escolas realmente optaram por não usar o recurso e acumular para um ano seguinte, né. Esse PDDE que vem do governo federal está sendo discutido aqui em Bauru pela Secretaria da Educação, para que haja esse mesmo programa em nível municipal. Então, a gente teria um PDDE municipal. A secretaria teria a oportunidade de enviar recursos diretamente para a escola, nessa conta da escola, e a escola faria os investimentos, as contratações, as manutenções, o que eu acho excelente, desde que a escola consiga se preparar para tal, né? Então, por exemplo, quando eu falo que se a gente dividisse os 34.801.000 reais, né, quase 35 milhões que foram investidos nas desapropriações, pelas 82 escolas que nós temos na rede, a gente teria R$ 424.400 reais para cada escola a ser investido. Imagina esse valor num caixa da escola. O que o diretor da escola planejaria com a sua comunidade de investimentos? Com certeza faria investimentos que são necessários, eu não tenho dúvida disso, né? Então, esse PDDE municipal, se vier em valores significativos, a gente vai com certeza ter investimentos adequados, né, naquilo que é a necessidade de cada uma das escolas. Então, essa prestação de contas também estaria no próprio site, né? Quanto chegou, onde foi investido, né? Se sobrou, por que sobrou. E aí a gente colocou também uma questão de profissionais da educação, que eu acho importante a gente entender, né? Se a gente tem um determinado número de alunos, quantos profissionais são necessários ali? Quantas turmas eu tenho? Quantos professores eu tenho, né? A gente consegue ver, por exemplo, se tem professor substituto na escola, né? No caso de um professor que falta, que é uma demanda que a gente vai discutir agora na sequência, a questão de professores substitutos, né, que estejam à disposição na escola para entrar em sala de aula numa eventual falta de professor. Hoje os professores substitutos estão fazendo os reforços dos alunos que têm defasagem por causa dos 2 anos do ensino remoto aí da pandemia e não estão à disposição para entrar em sala de aula. Então a gente tem um problema hoje aí para ser resolvido de ou chamar mais professores, ou se estabelecer como é que vai ser feita essa substituição de profissionais na educação em eventual falta de professor, que não tem hoje, e aí fica uma escola divide 5 alunos em cada sala, né? Outra escola pode mandar embora os alunos para casa. Houve uma orientação aí que a gente ouviu de colocar o aluno no remoto. Como no remoto? Os pais fazem o que com o aluno no remoto em casa? Criança de ensino fundamental 1, ele não fica sozinho em casa, né? De 1 a 5º ano. Então, é uma situação aí que nós vamos discutir agora também. Rapidinho para a gente fechar, assunto gravidez na adolescência, que é tema de audiência pública, né? Convocação sua. Você comentou lá no começo do nosso bate-papo sobre a questão das mães que são adolescentes, né? E que têm dificuldades de se inserirem no mercado de trabalho e, em razão disso, seus filhos também acabam não conseguindo aí uma vaga na rede municipal de ensino. Falta integração, né? No momento em que se discutem políticas públicas para essa faixa da sociedade, Secretaria do Bem-Estar Social, Secretaria
Secretaria de Educação. Você vê dessa forma, vereadora? Integração, assim, é uma palavra que não existe no governo, né? Quando a gente for discutir primeira infância, você deve lembrar muito bem disso, né? O que a gente percebeu? Havia informações em cada uma das secretarias. Então, por exemplo, a Secretaria de Saúde, né, que é a mesma situação que a gente vê agora no caso da gravidez da adolescência. Quem tem a informação em primeira mão, né, da criança nascida ou da adolescente grávida é a Secretaria de Saúde, né? O registro SUS está ali. Então a gente consegue mapear. O problema é que a hora que você tem esse mapeamento, você vai ter ações, por exemplo, na Secretaria do Bem-Estar Social. Depois você tem ações na Secretaria da Educação, né? No caso da primeira infância, nós fizemos a discussão com esportes e lazer, que na verdade não é esportes, é mais o lazer, e com a Secretaria de Cultura, né? Que tem atividades para a primeira infância, que a gente está falando dos primeiros 6 anos de vida. Quando a gente fala só da gravidez e da adolescência, a gente está falando de questões que antecedem a gravidez, porque nós estamos falando de adolescentes que nos levantamentos de informações que eu tenho da própria prefeitura indicam, nós temos assim, de 2018 para cá, que foi o levantamento que eu pedi, grávidas muito jovens. Então, por exemplo, grávidas de 14 anos, né? Nós temos grávidas de 15, 16, 17 em números significativos distribuídos, veja bem, em bairros. Em alguns bairros chama atenção porque você tem, por exemplo, em muitos, um caso de gestante adolescente. Em outros, 2. Em outros você tem 7 no ano. No ano seguinte tem 11 no mesmo bairro, né? E aí você tem, por exemplo, alguns meses do ano que chamam a atenção o número de registros de gravidez na adolescência, que eu acho que na verdade é o registro do primeiro contato da gestante com a unidade de saúde, que é onde, né? Por exemplo, os meses de fevereiro e março, você tem o dobro de gestantes do que no mês de dezembro. Então, algumas situações precisam ser discutidas, porque nós precisamos entender que ações podem ser feitas de forma integrada pela educação, pela assistência, pela saúde e por outras, que identifique, né, de forma bem clara onde é que nós temos que ter ações mais efetivas. Onde essas adolescentes estão? Que muitas vezes não é só a mãe adolescente, na maioria das vezes é a gestante e é um namorado da gestante, né? A adolescente. Então, onde esses adolescentes estão? Estão na escola? Onde mais estão? Trabalham? São menores aprendizes? Estão na igreja? Fazem rolezinho? Onde? Eu tenho uma adolescente em casa de 13 anos, o rolezinho começa aos 12, né? E é o rolezinho na pracinha, né? É o rolezinho no shopping, é o rolezinho no calçadão. Eles querem estar em grupo, né? E assim, no momento da pandemia, o que a gente percebe é que em alguns locais tudo isso diminuiu muito, mas em outros não diminuiu, né? Então, a gente precisa ter estudos que indiquem isso e a gente canalizar esforços para que a informação chegue. Nós chamamos a comunidade religiosa de Bauru, né? Então, eu acho que é importantíssimo a gente entender onde esses adolescentes estão e que forma a gente consegue abordar. Vem participar conosco a doutora Albertina Duarte. A doutora Albertina Duarte eu conheço de muito tempo, porque no meu primeiro mandato aqui na Câmara, lá em 2010, mais ou menos, eu tentei implantar em Bauru uma Casa do Adolescente, que é um programa coordenado por a doutora Albertina, que na verdade é a coordenadora do Programa Saúde do Adolescente no governo do estado de São Paulo há muitos anos. É uma sumidade, né, uma médica, uma pesquisadora da área, vários livros escritos. Eu sou, assim, fã número 1 dela. Nós não conseguimos na época, mas é um projeto justamente com essa vocação, né, de ir em locais
onde existe esse indicativo, né, de um maior número de gestantes adolescentes, você ter ações ali integradas, né, que consigam, de uma forma muito própria para a idade, né, trabalhar essa questão que muitas vezes não pode ser discutida na escola, não pode ser discutida em casa, não pode ser... Tem muitos tabus, né? E, na verdade, o que os adolescentes hoje precisam é da informação para que a gente tenha cada vez menos, né, gestantes adolescentes, né? Eu acho que a gente precisa entender que a adolescência começa para a OMS aos 10 anos e vai até os 19, né? E essa fase ainda é uma fase em que a gente quer que os adolescentes estejam dedicados ao estudo, ao aprendizado, né? Uma formação emocional mais sólida, né? Que é um momento ainda de não assumir uma responsabilidade tão grande, né? Como a de cuidar aí a responsabilidade de ser mãe e de ser pai. E outras questões, Lidiane, que eu fiquei assim surpresa quando a gente começou a falar dessa audiência pública, que são questões jurídicas e eu nem sei como é que a gente vai conseguir encaminhar, mas não sei se você sabe, uma adolescente, quando ganha bebê e vai registrar o filho é registrado só no nome dela, se o pai for menor de idade. Então eu acho uma crueldade tão grande, porque já é uma responsabilidade muito grande para 2 adolescentes. Agora, para um só, né, assumir a responsabilidade num registro de nascimento, eu acho muito cruel, né, com a mãe. E aí eu fico me questionando a quem essa legislação protege, porque a criança não é. A criança que acaba de nascer não é. Porque uma criança que acaba de nascer precisa ter pai e mãe, precisa saber quem é pai e quem é mãe, né? E um registro só com o nome da mãe é algo que eu não sabia disso mesmo, eu fiquei chocada. Eu preciso entender ainda de onde veio isso, qual a finalidade disso, porque para o pai ter o registro ali no nascimento do filho, ele precisa fazer DNA. Então... Poxa vida, DNA no serviço público ainda é algo, né, complicadíssimo. Então, acho que tem muitas questões a serem discutidas. E essa integração entre as secretarias e os trabalhos a serem desenvolvidos para que a gente não tenha tantas situações e trabalhos também posteriores, né, ao nascimento do bebê e até a própria gestação são algo assim... são muitas situações que precisam de discussões. E a TV Câmara continua acompanhando esses debates e trazendo a prestação de contas para você que nos assiste. E aproveito para agradecer a participação da vereadora Chiara Ranieri em nosso Fala Câmara Entrevista. Obrigada, vereadora. Eu é que agradeço. Eu agradeço você também que nos acompanhou. Lembrando que este conteúdo fica disponível na íntegra para você acessar no YouTube. Procure lá TV Câmara Bauru. Até a próxima.